Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Após muito tempo, eu consegui coletar os relatos do coveiro aqui da cidade de Limeira, o coveiro Sebastião. Infelizmente, eu não posso dar mais detalhes. Em conversa com a administração do cemitério e com o pessoal da prefeitura, somente foi liberado falar o primeiro nome do Sebastião. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Meu nome é Sebastião e eu trabalho há muitos anos aqui no cemitério Saudade, em Limeira. Hoje eu trabalho na parte administrativa. Trabalhei muito tempo como coveiro na ativa. Ainda exerço essa função, só não sigo as mesmas atividades. Hoje eu vou contar coisas que aconteceram comigo ao longo da minha carreira. Eu vivenciei muitas coisas sobrenaturais no cemitério, coisas assustadoras e também coisas tristes. No começo é difícil se habituar a diversas situações, como ver choros e as pessoas tristes por se despedirem e darem seu último adeus a seu ente querido. Eu até era duro, não tomava comigo a dor e angústia dos lamentos das pessoas quando eu fechava a tampa do caixão. Mas o tempo foi passando e eu fui absorvendo e abrindo meu coração. Às vezes eu ia para casa chorando, e quando chegava, tentava descansar. Quando ia deitar e colocava a cabeça no travesseiro, eu ouvia sussurros e assopros no meu ouvido. Eu não entendia no começo, mas isso estava me preparando para o que viria depois. Antes de começar, eu queria dizer que não estou aqui para contar mentiras ou criar sensacionalismo. Era época de finados. Faltava 3 dias para o dia de finados. Então, nessa ocasião, o cemitério fica bastante movimentado. As famílias vêm para limpar os túmulos e pintar, e contratam pessoas para fazer serviços de manutenção. Naquela tarde, eu tinha que fazer um sepultamento às 17h30, mas devido os parentes do falecido virem de muito longe, os familiares que estavam no local pediram para que eu atrasasse um pouco mais o sepultamento. Sendo assim, os que vinham de longe poderiam chegar e se despedir do falecido. O enterro acabou sendo feito às 18h40. Já estava escuro. E terminando o sepultamento, fechei os portões do cemitério da parte de baixo até a parte de cima. Aqui no cemitério tem 2 divisões, o Saudade 1 e o Saudade 2. Eu fui fechar o outro portão do outro cemitério e já passava das 19 horas. Quando eu entrei no portão para fechar, vinha saindo um senhor com uma lata de ferramentas no ombro, correndo. Ele estava bem assustado. Ele parou e questionou se era eu que tinha passado lá, onde ele estava reformando o túmulo de uma finada que ele foi contratado para reformar. Eu disse que eu era coveiro e que eu estava ali para fechar o portão do cemitério e perguntei o que houve. E ele novamente disse: "Foi o senhor que passou lá sem camisa?" Eu fiquei meio assustado com o modo dele perguntar. Ele disse que não, estou chegando agora. Ele disse: "Pois saiu um vulto atrás de um túmulo sem camisa e passou perto de mim e me empurrou e eu caí no chão." Eu perguntei a ele onde foi que aconteceu e desci lá para ver o que estava acontecendo. Provavelmente seria um vândalo ou alguma pessoa com algum tipo de distúrbio. Então desci correndo rapidamente e fui vasculhando toda a parte. Não vi nada. O senhor estava muito nervoso e arrepiado. Ele começou a chorar. Eu até achava que podia ser alguém, e se fosse eu pediria para sair, que se retirasse, que já estava fechando o cemitério. E pelo dito do senhor, percebi que ele não estava mentindo, e isto foi uma visão que ele teve. E porque só estava ele naquela hora no cemitério, eu estava no outro cemitério, e foi esse espírito que esse velho viu e que o empurrou dentro do cemitério. Não havia ninguém. Perguntei para o guarda que ficava na saída do cemitério. Ele disse que já havia feito a ronda e havia visto esse senhor, mas que não tinha mais ninguém dentro do cemitério. Eu fui embora pensativo, e a partir daí as coisas começaram a acontecer.
Eu e uns colegas coveiros, um dia, trabalhamos até um pouco mais tarde e ficamos ali catando escorpião. Do nada, nós começamos a escutar vozes e veio 2 folhas de árvores em nossa direção. E eu digo que não ventava, não tinha vento naquela hora. No dia seguinte, eu estava com um desses colegas fazendo uma exumação e o outro colega estava mais para frente. Ele disse que viu uma mulher de branco nos acompanhando. Ele abaixou a cabeça e na hora que ele levantou, cadê a mulher? Ele veio correndo até nós e perguntou: cadê a mulher que estava acompanhando vocês? Eu até achei que ele estava brincando, mas o olhar dele foi um olhar que eu nunca vou esquecer, o olhar de alguém que estava em pânico e com medo. Eu falei: não tem ninguém aqui nos acompanhando. Esse meu colega começou a se arrepiar e falou: eu juro para vocês que tinha uma mulher de branco perto de vocês. Ela tinha um laço no pescoço vermelho. Aquilo foi bem assustador, nada normal. Em um dia de sábado, que era o dia anterior ao fato, chegou um corpo a ser velado na capela mortuária do velório, que é conjunta ao cemitério, e a família me procurou para fazer a documentação desse sepultamento e fazer uma exumação no jazigo da família. Eu passei toda a papelada para a administração, e domingo cedo eu cheguei às 7 da manhã e peguei as minhas ferramentas e fui fazer a exumação e a limpeza do jazigo, onde seria posto o corpo. Ali seria sepultado às 10 horas da manhã. Eu abri o túmulo e comecei o trabalho de exumação, limpando e retirando os restos mortais. Eu já tinha passado na rua em frente ao jazigo com uma carriola cheia de areia e tijolos. Ou seja, eu tinha passado por ali umas 4 vezes. E do lado de cima, lado direito, a uns 3 metros de mim, apareceu do nada um osso. Era um osso de canela que estava limpo e branco, que não era da exumação que eu estava fazendo, porque estavam sujos com a condição do corpo do falecido. Então fiquei confuso. Como aquele osso apareceu ali? Como aquilo estava ali do meu lado? Na hora, olhei para todos os lados e procurei se tinha alguém ou algum cachorro por ali, mas não tinha. Até porque se fosse algo que colocar esse osso ali, eu teria visto. Era uns 3 metros do meu lado. Esse osso apareceu ali no ato de exumação, porque como já disse, eu passei no mesmo local onde o osso apareceu 4 vezes. Eu passava ali com a carriola. Se estivesse ali antes, eu tinha tropeçado nele. Aí percebi que era algo sobrenatural. Terminei a exumação, peguei aquele osso e guardei junto no saco com os ossos da exumação. E às 10 horas fiz o sepultamento. Uns 3 dias depois passei para a administração o ocorrido. E eles, pasmos, acreditaram, pois esses relatos são comuns em cemitérios. Quando nós fomos lá e abrimos o saco para ver, aquele osso não estava mais ali. Eu recebi a programação do sepultamento do dia. Eu estava encarregado do setor prontuário do Cemitério da Saudade. Assim estava escrito: hoje teremos um sepultamento na campa número tal, rua tal, uma das mais antigas aqui do cemitério, que estava há anos abandonada e havia sido adquirida recentemente por uma nova família. Entretanto, eu tinha que fazer a remoção dos restos mortais de um único sepultado ocorrido no ano de 1969. Eu fui adiantando os trabalhos e fui seguindo as instruções para a remoção. Peguei uma sacola de ferramentas e me dirigi para a campa número tal. Ao chegar, notei que a campa de cimento não tinha nenhuma inscrição e estava com uma portinhola de metal chumbada na parede frontal. Eu removi a portinhola com a ajuda de um pé de cabra e, para minha surpresa, encontrei outra parede de tijolos. Eu não tinha acesso às gavetas. Na parede tinha uma cruz preta muito estranha, com uma inscrição, que eu não vou relatar aqui. Eu arranquei e comecei a quebrar a parede de tijolos. Eu removi parte da parede que estava muito dura e observei que não havia nada em nenhuma das gavetas. Então, peguei a cruz e fui até o almoxarifado buscar uma marreta para fazer a remoção dos tijolos.
Eu me dirigi ao prontuário, mostrando a cruz para um de meus amigos. Ele até estranhou. Naquela tumba não tem ninguém. Eu disse apenas que havia uma cruz velha e uma parede de tijolos que estava muito dura, difícil de ser derrubada. É uma campa muito antiga. Eu vou ter que pedir para a administração checar. Me despedi do meu amigo e continuei. De volta à campa, eu encontro um homem de meia idade usando terno e chapéu, que se dirigiu a mim e falou: "Bom dia, senhor. Me chamo Joselito de Alcântara e preciso saber como saio desse lugar para pegar o bonde que me leva até a rua tal, na vila tal." Eu disse: "Bom dia, senhor. Para sair daqui é só o senhor andar reto nessa direção. O senhor chegará próximo à saída do cemitério, mas é só reto mesmo, sem desviar. Aí o senhor atravessa a rua e pega um ônibus do outro lado, à sua direita." O homem tomou aquela direção e me agradeceu. "Obrigado pelas informações, senhor Tião. Tenha um bom dia de serviço. Até mais." Eu observei que eu não tinha falado meu nome para aquele homem. Era só que me faltava. Uma parede dura dessa, um jazigo vazio, e agora me parece um homem perdido com esse nome. Pouco depois, chegou um papel em minhas mãos. O chefe havia achado o nome da pessoa que havia sido sepultada naquele local. Era a campa de uma família do exterior. Perguntei ao administrador do cemitério o que estava escrito ali naquelas palavras. Ele me disse que não sabia. Nós olhamos a papelada e dizia: "Aqui foi sepultado em 1969 o senhor Joselito de Alcântara, mas não diz aqui qual foi a causa da sua morte." Eu larguei a marreta no chão e quase desmaiei. O meu chefe me segurou. Eu só dizia: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso." O meu chefe ficou sem entender nada, e eu queria saber até hoje, passado o susto, por que aquele túmulo estava lacrado. É uma coisa que eu não sei dizer, mas é algo que me assombra até hoje. O relato que mais me deixa assustado aconteceu há pouco tempo atrás. Isso mesmo, não passa de 7 anos. O coveiro Marcelino, meu colega de trabalho, que já tem um vídeo contado aqui no canal pelo Feliciano, hoje é falecido, mas ele estava comigo nesta data. Eu me lembro que era uma noite muito estranha, e ele pediu para que eu ficasse com ele para cobrir a folga de um vigia. Eu não poderia ter ficado, mas o administrador entendeu que o Marcelino precisava de ajuda. Naquela data, o muro do cemitério havia caído e parte dele estava para cair. Então passei aquela noite com o Marcelino. Como o tempo não passava, eu peguei minhas ferramentas e comecei a fazer alguns ajustes no cemitério em locais que havia iluminação. Marcelino, em certo horário, já passava da meia-noite, decidiu fazer a sua ceia. Eu disse a ele que não iria. Eu também não estava acostumado a comer naquele horário. Então fiquei ali, fazendo os afazeres, fora do meu turno. Em um momento, eu conto para vocês que eu comecei a sentir um calafrio. Sabe aquele calafrio que vem e vai? Que eu pressentia que algo iria acontecer. Então, eu comecei a ver como se fosse um movimento no meio do cemitério, justo na parte mais escura. Eu peguei a lanterna e desci aquela rua. Eu, já um senhor com mais de 50 anos, fui dando os passos e iluminando. Eu não vi ninguém naquele local. Passei pelas ruas, verifiquei, pensei ser coisa da minha cabeça ou até o sono, pois eu não estava acostumado a ficar acordado até aquele horário. Eu estava voltando, caminhando, quando escuto um barulho, um gemido. Parecia um gemido de alguém que estava com dor. Parecia um gemido misturado com um murmúrio. Eu voltei, iluminei novamente em todos os lugares e não escutei nada. Continuei caminhando até que, de repente, eu senti como se um vento passasse atrás de mim. Aí que eu fiquei com medo, aí que todas as lembranças de coisas assustadoras começaram a vir na minha mente. Eu comecei a orar e pedir para Deus que eu não visse nada. Eu não queria ter nenhuma visão naquele momento, mas isso não adiantou.
eu logo comecei a ver à minha frente, como se fosse uma mulher com uma mortalha. Sabe aquela capa preta? Ela vinha caminhando na minha direção e eu não conseguia me mexer. A lanterna caiu no chão. Eu fiquei ali, no escuro, com aquela criatura, ser ou espírito. Aquilo veio caminhando em minha direção. Chegou próximo de mim. Soltou um grito assustador. É um grito que gela a minha alma até hoje, contando e escrevendo esse relato para o Feliciano. Acreditem, era uma coisa horrível. É uma coisa que eu não consigo descrever. Em palavras eu não posso demonstrar quanto horrível era aquela coisa, aquela mulher. Aquilo ficou ali gritando por um minuto, que parecia uma eternidade. Virou as costas e voltou para a escuridão caminhando. Eu fiquei ali paralisado por algum tempo, até que o Marcelino sentiu minha falta e veio me procurando. Quando ele iluminou o local onde eu estava com a lanterna, eu consegui me desprender daquilo. Eu digo, aquilo foi assustador. Muito horrível. Essa é só a primeira parte de alguns relatos que aconteceram comigo ao longo dos anos. Eu estou escrevendo e já vou encaminhar para o Feliciano por e-mail mais relatos. Infelizmente eu não posso aparecer no vídeo, devido a estar trabalhando no local. Isso poderia acarretar até em processos. Mas assim o Feliciano contando com suas palavras, também será bendito para vocês. Agradeço por terem ouvido os meus relatos e digo, o cemitério é um local triste para alguns, feliz para alguns porque traz lembranças boas quando vocês visitam seus parentes, um lugar que traz energias diferentes, mas para alguns é um lugar sombrio. Bom pessoal, essa foi a primeira parte dos relatos do seu Sebastião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve teremos a parte 2. Por favor, deixem um like, compartilhem, deixem um comentário. Vocês estarão ajudando demais o canal. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Tenha uma ótima semana. Nos vemos no próximo vídeo.